Olá, pessoal, estamos ao vivo. Hoje nós daremos início ao lançamento do livro do professor Rafael Lausch, que fala um pouquinho sobre exercício físico para os idosos brasileiros. A gente sabe que hoje é muito importante a prática de exercícios físicos, né? Além de melhorar a cognição dos idosos, a parte laboral, ainda temos um professor contribuindo com essa grande área. Então, eu passo a palavra agora ao professor Rafael, que irá conduzir essa live de lançamento, e em nome da UNOESC, agradecemos a presença de todos vocês. Boa noite a todos e a todas. Então, primeiramente, queria dar os parabéns para todos os profissionais de educação física, pelo dia de hoje, para os futuros profissionais de educação física também, É um marco histórico, Nós estamos ali, nesse ano completando 23 anos da regulamentação da nossa profissão, E tenho o prazer de estar lançando mais um livro esse ano, E com a temática exercício físico para idosos brasileiros em si, tá? Então, como você já me conhece, meu nome é Rafael Cunha Lopes, eu sou doutorando em Ciências da Saúde, A ideia, o foco, o surgimento desse livro também surgiu, das minhas pesquisas atuais, durante o meu doutorado, durante esse processo de doutoramento, Sou mestre em Educação Física pela Federal de Santa Maria, especialista em treinamento personalizado pela UNOESC, e tenho muito orgulho de dizer que sou egresso da casa, Eu sou licenciado e bacharelado em Educação Física pela UNOESC em si, tá? Então, aqui é um pouquinho do que o livro vai trazer, nessa abordagem, Eu vou falar um pouquinho de cada capítulo para estar especificando, como que vai funcionar, como que vai ser todo esse processo em si, tá? É importante destacar que tive ajuda, tive auxílios, tá? Durante esse processo de construção de cada capítulo, e vou estar falando, quem são os autores deles, juntamente comigo. Então, o primeiro capítulo é o envelhecimento, aspectos psicofisiológicos, Que a profissional de educação física, Daiane Sampaio Antônio, auxiliou na elaboração dele. Então, esse primeiro capítulo tem como objetivo analisar o processo biológico do envelhecimento com uma abordagem mais ampla, Pensando que, quando a gente pensa em teorias do envelhecimento, nós temos as teorias biológicas da nossa área, com certeza, mas nós temos que pensar em outros elementos, Temos as teorias psicológicas, as sociológicas e as epidemiológicas, E todas essas teorias em conjunto mostram como é complexo esse processo de envelhecimento. E nós temos que entender um pouquinho disso, Pelo menos, ter uma base e entender que o ser humano, o sujeito, não vai envelhecendo só biologicamente, Não só fisiologicamente, então, Nós temos o quê? Nós temos outros elementos. A parte social interfere muito, a parte psicológica, tá? E as questões epidemiológicas ainda, tá? Nas teorias biológicas, eu tenho que pensar em algumas que nos dão base, Por exemplo, as teorias estocásticas, A questão do acúmulo do tempo, que as pessoas vão envelhecendo porque o tempo vai passando, tá? Nós temos as teorias genéticas, que basicamente falam que o ser humano nasceu e aquela célula tem uma vida útil, que a genética dela vai falar qual que é a vida útil X, tá? E a questão do uso e desgaste. Quanto mais eu utilizo aquele corpo, mais aquela célula, mais ela vai tendo um desgaste e, por causa disso, ela vai envelhecendo, tá? A gente tem que entender que são teorias que abordam coisas diferentes, tá? Mas é importante entender e aprofundar-se em todas, porque, tá? Nós temos que pensar que o envelhecimento é um conjunto, tá? Talvez a teoria da genética, que a célula tem um processo de vida, esteja correto, tá? Porém, o uso e desgaste, a influência disso, também vai estar interferindo. Então, nós podemos levar em consideração que todas as teorias são importantes nesse processo em si, E isso em todos os sistemas do nosso corpo, tá? Então, pense que isso vai influenciar lá no sistema digestório, muscular, endócrino, tá? Então, em todos esses elementos, nós vamos ter influência do exercício, tá?
O segundo capítulo do livro já traz, então, o nome, né, Exercício Físico para Idosos no Brasil, Mudanças de Paradigmas e a Interdisciplinaridade. Tá? Nesse capítulo eu tive o auxílio, então, do professor Dr. Clodoaldo Antônio de Sá e o Ricardo Rezer, né? E o objetivo foi investigar as mudanças de paradigmas e a visão interdisciplinar do exercício físico para idosos no Brasil. Né? Nós temos que entender um pouco quão complexo que é esse processo, tá? E quando a gente pensa em exercício físico, se vocês falarem com pessoas um pouco mais velhas, né? Pessoas ali já estão na terceira idade, né? Já estão ali com 60 anos ou mais, a maioria deles iam falar que era um absurdo, né? Ali na década de 90, falar em exercício físico para idosos, né? E teve alguns marcos que mudaram isso né, e trouxe esse lado positivo. Um desses marcos foi a posição, né, do Colégio Americano de Medicina do Esporte, né, por essa publicação que vocês estão vendo, em 1998. Foi um dos marcos que começou a mudar. Opa, o exercício físico é importante também na terceira idade. Né? É importante não antes do envelhecimento, mas antes, durante e depois. Tá? Todo esse processo, desde que a criança nasce, tá? É importante essa movimentação. Né? E daí entra a ênfase do profissional, né, que tem bagagem para estar trabalhando em todas essas fases em si. Tá? Depois nós tivemos um capítulo falando um pouquinho da produção de conhecimento sobre a prática da atividade física por idosos brasileiros, né, nas pesquisas de corte, né? Aqui o objetivo foi mapear a produção científica sobre a prática de atividade física por idosos brasileiros nas pesquisas de corte por meio de uma análise bibliométrica, tá? Onde nós descobrimos, por exemplo, né, que os estados com maior quantidade de pesquisa sobre a atividade física são, né, o estado de Santa Catarina e São Paulo. Né, pesquisas básicas epidemiológicas, né? Quando eu penso uma pesquisa de corte, pensa que o público é gigantesco, né? Então nós vamos ter ali, por exemplo, o IPO e Floripa, né, entre esses elementos, né, ou entre essas pesquisas que acabam investigando a questão também da atividade física. Porque quando nós pensamos nesse idoso como um ser social, né, então que vive numa sociedade e vai ter influência de vários fatores, nós temos que pensar que essa sociedade tem que pensar em políticas públicas, né? Para pensar em políticas públicas sobre a questão do exercício físico, nós vamos precisar do quê, então? Tá? Nós vamos estar precisando necessariamente, né, de estudos, né, principalmente estudos epidemiológicos. Para quê? Para saber, né, como está a real situação desse processo e para ver o que precisa ser investigado. Tá? Uma coisa muito importante quando a gente pensa em políticas públicas, nós temos que ter a participação, né, das pessoas daquela sociedade em si. Por quê? Tá? Quando a gente não tem a participação das pessoas da sociedade, acaba tendo algumas políticas vazias, que a gente chama, né? Bem bonita lá no papel, bem declarada, um monte de coisas para melhorar a qualidade de vida, a saúde daquele idoso, porém, não é efetivo, tá? Nós temos exemplos, né, como a implantação de parques ou áreas para lazer e exercício físico, aonde a comunidade não aceita aquele local, não foi eles que escolheram aquele local. E quando a gente pensa, né, nessa questão de políticas públicas para idosos, nós temos que pensar que o agente envolvente, né, a pessoa com maior anseio naquilo, tem que estar envolvido também nesse processo, tá? Depois nós tivemos um capítulo sobre o panorama das teses e dissertações sobre exercício físico na população idosa no Brasil, tá? Que objetivou-se, então, mapear a produção científica dos programas de pós-graduação, estrito sensu, disponíveis na CAPES, sobre exercícios físicos na população idosa no Brasil, por meio, então, de uma análise bibliométrica. Importante destacar, né, que uma análise bibliométrica, para quem não sabe o que é, tá? É basicamente o quê? Eu pego lá e pego informações, né? Então, por exemplo, o que as pesquisas estão investigando, né? Para saber qual que é o nicho ou os desfechos que essas pesquisas estão fazendo. Qual que é o ano com maior quantidade de publicação?
né? E essas informações são muito importantes para saber o quê? Orientar o profissional de educação física que está trabalhando lá, tá? E também os pesquisadores da área. Tudo isso vai acabar influenciando, tá? E vai acabar orientando para que lado ou para que caminho nós devemos ir na educação física, tá? Aqui eu trago um mapa que está no livro, né? Que traz a questão das distribuições de teses e dissertações, né? Publicações, então, do doutorado e do mestrado no Brasil referente a essa temática, né? Então, nós percebemos, por exemplo, que São Paulo é um nicho ainda de pesquisa com idosos, né? E depois outros estados começam a aparecer, né? Mas percebo que a quantidade é assustadora, inclusive pela centralização, né? Que vários programas de mestrado e doutorado na área da saúde que pesquisam com idosos estão em São Paulo. Por isso que essa quantidade gigantesca de produção, né, acaba se concentrando ali também, né? Mas percebam que os estados do sul também estão andando, estão fazendo pesquisas sobre idosos nesse público-alvo, né? Então, perceba ali, ó, o Paraná com 15 publicações, Santa Catarina com 8 publicações, né? E o Rio Grande do Sul com 12 publicações, tá? Então, lembrando que são teses e dissertações. Às vezes, de uma tese, de uma dissertação, acaba sendo mais de um artigo publicado. E a importância desses artigos não é por ter uma quantidade gigantesca de papel, né? A questão importante do artigo é o quê? Eu começar a ter embasamento. Que tipo de treino que eu vou montar? Que tipo de treino que funciona? Que tipo de treino que não funciona para aquele público? Né? E nós só vamos entender um pouco mais a fundo isso quando nós tivermos um aparato, né, grande de pesquisa sobre isso na nossa área, né? E nós temos que pensar que cada vez mais é necessário. Por quê? Cada vez mais nós temos mais idosos no Brasil, tá? E o último capítulo do livro, que se chama Programa de Exercícios Físicos para Idosos, né? O PEF, né? Eu gosto bastante dele, porque a ideia é trazer um programa que seja fácil de aplicar em idosos, né? Não estou dando receita de bolo, né? Estou auxiliando nesse processo a como montar um treinamento, né? Como planejar esse treinamento. Tá? E o objetivo, então, desse capítulo foi apresentar uma proposta de programa de exercício físico para idosos, tá? Nós temos que pensar em vários elementos quando a gente pensa em idosos, né? A gente está muito acostumado a ver profissionais, não só da área de educação física, mas de outras áreas, na hora de se dirigir a um idoso, começar a falar com ele como se ele fosse uma criança, né? E nós sabemos que ele não é uma criança, né? Então vai lá, pega o pezinho, né? Essas coisas não podem estar acontecendo durante esse processo. Nós temos que ter um cuidado muito grande, tá? Então a maneira que a gente se porta, como que a gente vai atender esse idoso e ainda, tá? Normalmente esse idoso vai aparecer com algum tipo de patologia, tá? Então é uma coisa muito comum nesse público. Então, além de entender um pouco sobre o processo de envelhecimento, que é a ideia do livro, depois pensar o porquê que o idoso começou a procurar mais exercício físico do que na década de 90, né? Então, nos anos 2000 ele procurou mais, de 2010 a 2020 ele procurou mais. Nesses próximos anos, eles estão ansiosos agora por causa da pandemia de procurar exercício, movimento, né? Então, começa a aparecer ali oportunidades também de nicho de atuação para o profissional de educação física, né? Temos alguns anos já, por exemplo, as tendências fitness para o exercício físico. E muito se fala da questão do idoso. O idoso apareceu e apareceu forte há muitos anos, né? E cada vez mais esse público vai ter que ser atingido, né? Então, para ser atingido, né, eu tenho profissionais preparados para estar trabalhando com esse público. Primeiro, eu tenho que entender como que é o processo de envelhecimento, qual que é esse idoso que eu vou atender, né? Que isso é muito importante, né? Entender os anseios dessa pessoa que está indo procurar o exercício físico, tá? Não só do público idoso, né? A ideia aqui é do público idoso porque o livro fala sobre isso, né? Mas quando a gente pensa em qualquer atendimento, nós temos que se aprofundar no público-alvo nosso. E isso falta muito às vezes, né? E isso vai dificultando o atendimento e distanciando o profissional, né, da pessoa, do nosso cliente em si.
ok? Quando a gente tem essa bagagem, pensa, então, opa, agora eu sei, né, como que é o processo de envelhecimento, o que que vai sendo afetado durante esse processo de envelhecimento, né? O que que mudou e por que que o idoso está procurando mais exercício físico. Eu entendi que eu tenho que procurar outras coisas fora também, né? Buscar sobre patologias e ter uma boa anamnese no grupo idoso é bem importante, e ali no capítulo vai falar sobre isso, né? A elaboração de uma anamnese, né? Trazer perguntas que sejam úteis nesse processo, tá? Para daí sim, a partir dessa bagagem, tá? Eu consegui fazer o quê? Tá? Eu elaborar o início das aulas, o início das sessões de treinamento para esse público idoso. Tá? Depois eu vou fazer o quê? Avaliações. Eu tenho que fazer avaliações constantes, tá? Porque essas avaliações vão me ajudar a fazer os ajustes necessários nesse programa, tá? Se eu não realizo avaliações constantes, né? Então, eu nem sei o que é uma avaliação antropométrica, uma avaliação de movimento, né? Avaliações de atividades da vida diária. Opa, eu vou ter que me aprofundar muito nisso, porque se eu não avalio constantemente o meu cliente, eu não sei que reajuste que eu tenho que fazer, tá? E percebo nessa imagem do ciclo contínuo de avaliação do plano de ação, que é super importante isso, né? Então, percebo que eu inicio lá com a elaboração do início das aulas, ou a reelaboração, dependendo do momento, né? Se eu estou começando ou se eu já estou em andamento com esse programa, tá? Depois eu tenho as avaliações ou as reavaliações, né? E depois eu tenho os reajustes, né? Ou ajustes dessas aulas, para novamente iniciar esse ciclo. Então, percebam a importância, tá? De entender sobre a questão de avaliação física. E ainda mais importante do que saber um monte de avaliação é entender aplicar, entender ler resultado, tá? Tem um monte de profissionais aí que falam que não precisa fazer avaliação. Só que na hora de tu identificar ou pedir para ele um auxílio para ler aquelas informações, ele não sabe ler, tá? Fazer avaliação por fazer, eu também concordo que não é necessário, tá? Mas fazer uma avaliação e utilizar essas informações no dia a dia, aí é muito importante. Aí nós vamos ter avanços, né? Então nós vamos ter melhora do exercício físico, tá? E aqui nós temos uma caixinha que traz a estrutura desse programa, né? Então percebam ali, né, que eu tenho uma parte inicial, aonde eu vou fazer o quê? A preparação para aquela sessão de treinamento, né? Onde eu dou uma sugestão de 5 a 10 minutos com atividades mais aeróbicas, né, metabólicas, movimentos que às vezes para uma pessoa um pouco mais jovem é muito fácil, né? Como caminhar e bater palma, tá? Então, ou caminhar, levantar um braço e o outro, movimentos coordenativos, tá? Que na terceira idade a gente vai perdendo essa capacidade. Então, aqui nós podemos trazer essas atividades e tentar desenvolver o máximo o sujeito, né? E preparando ele para a sessão de treinamento. Depois nós temos o quê? A parte principal, de 20 a 25 minutos, né? Onde nós vamos ter dois focos diferentes, né? Então, percebam ali, ou nós temos o foco de exercícios de flexionamento ou exercícios de reforço muscular, tá? Então, por exemplo, se eu vou estar trabalhando nessa sessão de treino com o idoso, exercícios de reforço muscular de membro superior, dando mais ênfase para esses membros superiores, eu posso estar trabalhando exercícios de flexionamento de membros inferiores, né? Então, eu vou fazendo esses jogos, porque se eu usar os dois tipos de exercício no mesmo agrupamento muscular, eu posso levar esse idoso a ter uma lesão por causa da intensidade. Então, eu posso ir regulando também esses elementos, tá? Colocando aulas com mais exercícios de reforço, aulas com mais exercícios de flexionamento, e são importantes nesse processo em si, tá? E por final, né, onde nós vamos ter uma parte final ali de 5 a 10 minutos, exercícios de relaxamento, exercícios de alongamento em si, tá? Na questão do livro, nós temos um aprofundamento, então, em tudo o que nós falamos até agora, né? Então, pensa que a ideia desse livro não é finalizar, opa, esse é o livro para tu trabalhar com idosos. Não, esse tem intuito do quê? De ser um livro inicial,
para você entender o que é exercício físico nessa população, entender por que a população está procurando exercício físico, né? E começar a se aprofundar, tá? A partir dessa leitura, o que nós temos, então? Nós temos encaminhamento para outras leituras, por exemplo, sobre patologias, que vai depender de cada cliente que você vai estar atendendo em si, tá? Para quem quiser, né, adquirir o livro, nós temos, até hoje, né, se quiserem me chamar nas redes sociais, o preço de lançamento, né, dele que é R$ 25. Então, é um livro interessante para nós ter ele, né, eu tenho ele aqui, ó, né? Ele é um livro que é bem sucinto de fazer a leitura, né? Inclusive, eu tenho algumas alunas da UMIC de Chapecó, né, e de Xanxerê, que adquiriram já esse livro, né, e estão fazendo a leitura dele também, né? Então, é um livro inicial para isso, né? Então, se alguém tiver interesse de querer estar adquirindo esse livro, né, pode entrar em contato comigo nas redes sociais, que eu ainda devo ter uns 15 exemplares dele para venda, tá? Para nós finalizar aqui e ir para o encaminhamento, né, desse processo, que, como você já sabe, é um momento só de fala inicial e não de se aprofundar, né? A ideia aqui é eu trazer alguns insights para vocês, ou deixar vocês curiosos sobre o tema e vocês se aprofundarem e pesquisarem sobre ele, ou acabar adquirindo o livro também para se aprofundar nele, tá? Eu gostaria de aproveitar esse momento também e divulgar nossa pós, tá? Que nós temos aqui sobre educação física escolar com base na BNCC. O pessoal da licenciatura que está aí na última fase, né, pensa que nós iniciamos em novembro e até metade do ano que vem está terminada a especialização, tá? Então, se alguém tiver interesse, né, o pessoal do bacharel que vai se formar no final do ano e depois vai fazer licenciatura também podem estar fazendo, né? E vai ser bem bacana porque vai ser um sistema híbrido, né? Vai ter o material, o videozinho do professor durante a semana e final de semana prática, né? Então o foco vai ser o quê? Chegou na universidade, nós vamos ter prática, né? E observem quais são, ó, né, os componentes curriculares ali, ó. Nós temos um componente curricular para cada fase de ensino, né? Então, imagina, nós vamos estar falando lá sobre educação física no ensino médio, numa perspectiva totalmente diferente, né? Na questão dos itinerários formativos, na questão de formação para a saúde, né, desses alunos. Então, se alguém tiver interesse ali, pode entrar no site da educação física, né, no site da UNOESC, lá das pós-graduações, que nós estamos com as inscrições abertas para ele, ok? Tá? E com isso, então, gostaria de deixar o meu muito obrigado pela atenção, tá? Aqui, enquanto eu estou me despedindo, né, tem o QR Code ali do grupo de estudo em psicofisiologia do exercício da UNOESC, se vocês quiserem tirar um print da tela, quem está pelo celular, e depois acessar a nossa rede social, tá? Ou da Corse Treinamento, se vocês quiserem adquirir o livro, né, pode estar chamando ali em inbox também, ou pela minha própria rede social, né? Queria agradecer nesse processo também, né, aos professores que fizeram parte, né, e colaboraram na construção desse livro, né, também a UNOESC, o curso de Educação Física, o próprio grupo de estudo e pesquisa em psicofisiologia, a UMIC, né, a UMIC Chapecó fez uma aquisição de livros e contemplou, né, os seus alunos ali, eu acho que foi uma coisa assim bem bacana também nessa parte, né, de dar esse suporte a eles procurar, né, a se manter ativos fisicamente fora desse processo. Ok? Muito obrigado pela atenção. E se vocês tiverem dúvidas, perguntas sobre o processo, né, podem estar me chamando nas redes sociais, vamos conversando por ali também, né? Ok? Ô, Rafael, boa noite. Sim. Eu falei que eu ia participar, acabei entrando um pouquinho mais tarde, mas eu só queria pedir a palavra só para parabenizar aí, né, pela realização. É sempre importante para a UNOESC, para nós que estamos na educação, né, a produção científica, escrever um livro, publicar um livro, por um tema tão importante quanto esse é fundamental, né, para a nossa atividade. Então, só parabenizar aí a você e a todos os envolvidos pela realização, tá? Esperamos que tenha frutos e que seja bem utilizado, né, tanto
por aqueles que comprarem para aplicar com as pessoas, né? Tanto para os próprios idosos que comprarem para si mesmo, né? Acho que isso é bem importante. Parabéns aí a vocês, tá? Obrigado, professor.